A atratividade de um cheiro corporal tem alguma relação com a nossa orientação sexual? Será que nós somos atraídos de maneiras distintas pelos cheiros corporais? O cheiro ele pode ser uma forma de interação social? Vem conhecer um pouco mais do possível papel do cheiro na orientação sexual. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Ressaltando aqui que este vídeo ele foi elaborado com base em artigos, eles são apresentados aqui, vão ser apresentadas aqui nesse vídeo hipóteses levantadas pelos autores dos mesmos artigos. E essas hipóteses elas possuem suas limitações e falhas e apresentam apenas uma versão dos fatos e não é uma verdade absoluta. E lembrando também que esse é o quinto vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos explorando mais sobre os cheiros e como eles afetam a nossa reprodução e a de vários animais. Os feromônios são sinais químicos que influenciam o comportamento ou fisiologia de outros organismos. E nós já falamos em mais detalhes sobre o que são os feromônios, como eles são processados pelo corpo, nesse vídeo aqui, que ficou bem interessante, na qual eu falo o que são esses feromônios. E tem um outro vídeo também que eu falo sobre o papel das axilas, que seria o responsável pela produção dos feromônios em nós humanos. Informações consideráveis mostram que os humanos produzem odores corporais individualmente únicos. E essas impressões corporais, desses odores corporais, nós podemos chamar de impressões de odores. Esses odores eles são determinados em grande medida pelo conjunto de genes que regulam o sistema imunológico e são perceptíveis a outras pessoas e podem agir como feromônios, tal como nós já explicamos no nosso vídeo aqui anterior, que eu detalhei sobre isso, sobre como é possível saber a compatibilidade genética com o seu parceiro somente sentindo o cheiro dele, justamente por causa dessa questão do sistema imune. Se você quer saber como isso acontece, confere esse outro vídeo. Em parte, essas impressões de odores de cada pessoa permitem que os indivíduos identifiquem subgrupos dentro da população, o que sugere que essas impressões de odores teriam um papel importante no reconhecimento social. A evidência de apoio para essa possibilidade vem de estudos anteriores que demonstraram que os humanos podem facilmente distinguir entre odores corporais de pessoas diferentes. Por exemplo, os indivíduos são capazes de distinguir entre os cheiros de parentes e não parentes. Eles também são possíveis de distinguir os seus próprios odores e os odores de outras pessoas. Mesmo os recém-nascidos são mais propensos a se orientarem em direção a odores do seio da sua própria mãe do que para o de uma mãe desconhecida. Assim, parece que a capacidade de detectar diferença nos odores do corpo humano começa bem cedo na vida. Em muitos mamíferos, a modulação dos feromônios, ela também pode determinar os comportamentos reprodutivos da espécie. Por exemplo, odores do sexo oposto são altamente atraentes, especialmente para os machos, quando as fêmeas estão no seu período do cio, que é o período em que elas estão férteis. Se os humanos usarem os odores de outros humanos, pelo menos em parte, para que nós possamos selecionar um parceiro, então a orientação sexual também pode influenciar as preferências por odores humanos e também talvez, quem sabe, até a produção desses odores. E um estudo interessante foi o estudo de Martins e os seus colaboradores de 2005, na qual eles avaliaram se existia uma diferença na preferência pelo odor das axilas de heterossexuais, lésbicas e homens gays. E eles queriam avaliar se a preferência para esses odores ela é influenciada pelo sexo e pela orientação sexual do indivíduo. O sexo de nascimento, obviamente, né? O sexo biológico. Os pesquisadores coletaram a amostra de 24 indivíduos, sendo 6 homens heterossexuais, 6 mulheres heterossexuais e 6 homens gays e 6 mulheres lésbicas, todos cisgêneros. Depois de coletadas, as amostras foram transferidas para garrafas sem rótulos e apresentadas a cada pessoa em pares homens héteros gays ou pares hetero-lésbicas, mulheres. E o participante deveria dizer dessas duas opções qual ele considerava mais agradável. Homens heterossexuais, mulheres heterossexuais
e lésbicas preferiram odores de homens heterossexuais aos odores de homens gays. Já os homens gays preferiram odores de outros homens gays. Homens heterossexuais, mulheres heterossexuais e lésbicas com mais de 25 anos, mas não aquelas com 18 a 25, preferiram odores de mulheres lésbicas a odores de homens gays. Os homens gays preferiram os odores de outros homens gays em todas as comparações que foram feitas. Finalmente, os homens gays preferiram os odores de mulheres heterossexuais ao de homens heterossexuais, nesse caso da pesquisa. Os autores Savick, Berglund e Lindons, em 2005, também relataram padrões semelhantes de ativação cerebral em homens gays e mulheres heterossexuais, que diferiam, em parte, do padrão visto em homens heterossexuais, enquanto eles cheiravam altas concentrações de feromônios típicos da região das axilas. Particularmente foram detectadas nessas amostras a estro 1,2,3, a 16-tetraenol, a 4,16-androstenediona, que são substâncias encontradas nessa região axilar. E no caso das lésbicas, elas não foram examinadas nesse estudo particularmente. Esses estudos juntos sugerem que existe uma diferença de qualidade na percepção dos odores axilares, produzidos na região das axilas, que está, de certa forma, correlacionado com o gênero e a orientação sexual do indivíduo. As diferenças na produção ou na percepção do odor corporal podem resultar de fatores ambientais ou biológicos. Por exemplo, a familiaridade dos indivíduos com os odores, os fatores de estilo de vida daquele indivíduo, o tipo de alimentação que ele faz, a diferença na flora axilar, da flora que existe na axila daquele indivíduo, a diferença na frequência de exercícios que aquele indivíduo faz e também na diferença entre os alelos genéticos de cada indivíduo. Mas existem evidências para poder apoiar a afirmação de que essas impressões dos odores de cada indivíduo, que cada pessoa tem de único, permite que as pessoas identifiquem subgrupos ou classes dentro da população. O que sugere que as impressões desses odores podem ter um papel importante no reconhecimento social dos indivíduos. E vamos entrar um pouquinho no papel dos odores e da compatibilidade monológica. A pesquisa em comunicação química determinou que as impressões dos odores dos indivíduos são estabelecidas principalmente pelo complexo principal de histocompatibilidade, o MHC, que nós exploramos em mais detalhes no nosso vídeo anterior. Nós detalhamos lá o que é o complexo de histocompatibilidade, que as células de defesa do corpo usam para reconhecer qual é as células que é do próprio corpo e quais não são, para que ela possa dar uma resposta imune. Historicamente, os estudos se concentraram nas relações entre a preferência de odor de um indivíduo, o seu tipo de MHC, os tipos de MHC dos doadores daquele odor para aquela pesquisa, e em pelo menos um relatório, os tipos de MHC dos pais do avaliador daquele odor. Esses estudos todos mostraram que os indivíduos tendem a preferir odores de outros indivíduos que possuem alguns alelos de MHC idênticos aos seus, mas eles evitam odores de indivíduos que tenham apenas um ou nenhum alelo compatível, bem como indivíduos com alelos de MHC idênticos. E é bem interessante que essa pesquisa traz essa perspectiva de reconhecimento, de uma possível sugestão de um reconhecimento a partir dos odores, e de qual odor é mais atrativo e qual é menos atrativo. Eu achei interessante de trazer esse tipo de pesquisa porque me chamou a atenção. Eu sei que pode ter vários problemas e questões que nós podemos elencar com esse tipo de estudo que envolvem feromônios, porque como nós já falamos, a nossa espécie humana não tem um órgão vômero-nasal. Nós já detalhamos nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Então é difícil nós pensarmos quão viável isso é realmente e quão não. Mas é sempre bem interessante nós trazermos essa perspectiva para cá, né? Então, não temos como ter certeza se realmente existe isso ou não. Ainda precisamos de mais estudos pela frente. E estudos que envolvem essa questão de feromônios, de hormônios, são estudos complexos de serem replicados, porque a questão da produção hormonal ela varia durante o dia, varia com vários fatores, como nós descrevemos aqui. Mas que mais estudos venham pela frente. E
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou deixar indicado mais um outro vídeo aqui bem interessante na qual eu falo sobre a questão dos hormônios e dos feromônios. Vejo vocês nesse vídeo aqui e também nessa outra série de vídeos na qual nós já falamos muito sobre várias outras características dos cheiros e também dos outros sentidos do nosso corpo. Vejo vocês neles e até mais!